Hello, my friend. Querido amigo, muito boa noite, muito boa tarde, muito bom dia. Desculpa lá, tinha aqui os, aqui os autoparlantes, Tinhas os altifalantes. os altifalantes aqui toda full blast. Eu vi-se a tua voz. Já nos aconteceu isto uma vez. Sim, Sim, que eu esqueço-me. não fui consciente, mas tu sim. Claro, porque eu ouço aqui e depois entra o som pelo microfone. Então, meu amigo, Caro amigo, muito boa noite, boa noite. bom Pá. dia, boa tarde. Como diria o outro, branch all day. Como é que isso vai? É bom começar o programa assim com uma gargalhada. Pá. Sim, porque isto tem a ver com Embora uma... tenha sido um comentário um bocado sarcástico, peço desculpa. Sim, tem a ver com uma Isto conversa também, que nós tivemos aqui em off. exatamente, mas pronto. E olha, falando conversa em off, ontem tive uma sessão, ou seja, o meu dia de folga foi aproveitado para fazer assim uma espécie de rota Ok. do Espera, café. do café. Ok, espera. Só spoiler alert para os nossos ouvintes da zona da Costa da Caparica e de Utrecht, Holanda. Uhum. Caros amigos, vamos falar de café. Mas é só por um bocadinho. ou pelo tempo que seja necessário, mas fala aí, porque a experiência foi boa. Foi super interessante, pá. Foi super interessante porque eu estive de manhã a visitar uma cafeteria que se chama Out of the Cup. É uma franquia nova que apareceu agora aqui em Madrid, já estão há uns anos, há uns 2 ou 3 anos no mercado, mas oferecem, têm uma oferta de cafeteria, de café de especialidade, com muitas tantas agora a aparecerem por Madrid, está de moda. Está de moda não, eu acho que se vão converter, isto é um tema que se quiseres depois podemos profundizar um pouquinho mais, mas eu acho que vão acabar por substituir ou fazer-se o standard, ou criar o standard da forma como se bebe o café, mas pronto, se calhar posso estar enganado. É complicado. Não sei. Mas pronto, em qualquer caso, tive a oportunidade de visitar estes rapazes lá na Isla Azul, que é um centro comercial muito perto do centro comercial onde eu trabalho. Que eu vou anotar aqui uma coisa em Leganés para te fazer a pergunta depois sobre o que tu acabas de dizer. Ok. Mas continua. E muitos dos baristas que trabalham agora nestas cafeterias são, digamos, eu vou dizer ex-colegas, mas realmente não são ex-colegas porque eu não cheguei a trabalhar com eles, mas são baristas que trabalharam na cafeteria onde eu trabalho, e agora arrancaram com este projeto novo na Isla Azul, e tem um local muito bonito, muito luminoso, muita luz natural, e com uma boa oferta de cafés, de bolos, sandes, mas o ambiente sempre muito agradável. Naquele centro comercial em concreto, um centro comercial com uma arquitetura muito aberta, um espaço muito aberto, tem este conceito tem este food court, não é? Onde tu podes pedir a tua comida em qualquer restaurante, mas podes te sentar nas mesas que estão disponíveis nesse food court. Ok, sim senhor. Sim, é um conceito muito americano, não é? Muito americano. Eu acho que a maioria dos shopping centers usam sempre conceitos inspirados na cultura capitalista americana, mas pronto. E foi giro, pá, tive a oportunidade, deixaram-me entrar na parte de trás para preparar o café e tudo. Foi uma experiência engraçada. Passaste ao balcão? Passei ao balcão. Toma. Passei ao balcão, foi um desafio destas coisas que eu já andava há umas semanas desde que comecei, claro, já também a melhorar a minha técnica de preparação de cafés na cafeteria onde eu trabalho, mas que tu pensas, será que eu sou capaz de conseguir fazer o mesmo, de criar o mesmo produto ou de reproduzir o que eu faço aqui noutro entorno? Numa máquina completamente diferente, percebes? Porque ao fim e ao cabo as máquinas de cafés são como é como pegar num carro de baixa potência ou pegar num carro de alta potência, percebes? É um pouco essa analogia que eu utilizaria,
para descrever isto, porque tu estás habituado a conduzir um carro, se calhar de 1000 centímetros cúbicos, e habituas-te àquela potência, que o carro não alcança grande velocidade, mas se te sentares num carro, se calhar com 300 cavalos, a coisa, tens que ser mais sensível, não é? No acelerador, tens de ser mais sensível na tua condução, não é? É diferente. Sim, ou podes dar contra um muro ao fim de ter a primeira. Também. Claro, exato, se não tiveres cuidado, Claro, não é? se não tiveres cuidado. A sensibilidade necessária. Então, com as máquinas de café é um pouco essa linha, um pouco essa onda. Não estou a dizer com isto que a máquina que eu experimentei ontem era de baixa qualidade, não, mas é diferente, são diferentes características, percebes? São pressões diferentes, são botões diferentes, é outro tipo de maquinário. Mas pronto, olha, gostei da experiência. Mas foi bom porque investigaste. Exato, esse era o objetivo. Saíste do teu sítio, onde tu trabalhas, onde tu atuas de acordo ao que aprendeste e foste aprender coisas novas. Sim. Eu não estou de acordo. Diz, continua. Não, e depois contar a segunda parte da. Conta a segunda parte. Sim. Sim. Mas eu não entendi que havia duas partes. Não, depois a continuação da manhã à tarde prolongou-se até às 5 da tarde, que eu estive no Café del Arte, o Café del Arte, que é um sítio, uma cafetaria bastante conhecida aqui em Madrid, na zona de. Tu disseste-me antes de Latina, do bairro da Latina. E que os proprietários são portugueses, a Sandra Almeida e o Edgar Filipe, se não me engano, e dois empresários que lançaram este projeto já há uns anos, já há bastantes anos, e que lhes está a ir bastante bem. Uma das cafetarias de referência no centro de Madrid, para tomar muito bom café, para comer bem também, come-se bem. Tem pastelaria típica portuguesa, podem encontrar lá os pastéis de nata, bolos de arroz, milfolhas, tem algum eclair de chocolate. Muito interessante. Alguma vez também ali comi salame de chocolate, que aliás foi das coisas que me chamou a atenção da primeira vez que eu lá fui, que eu não sabia que aquilo era uma cafetaria, que os proprietários eram portugueses, e quando vi salame eu disse, espera lá, isto aqui é típico português, e comecei a ver o resto, foi aí que me chamou a atenção e que realmente me contou, e depois já me disseram que os proprietários eram portugueses. Sim, porque o conceito como tal não é português. Exato. Conceito assim muito cosmopolita, não é? Muito posh, muito... E pelo que tu me contas, bem, o bairro La Latina é isso, o bom do bairro La Latina é que é um sítio frequentado por locais, por pessoas que vivem em Madrid, de uma determinada onda, digamos assim. É um sítio muito turístico também, ou seja, que tem aí essas duas vertentes de negócio, não é? Claro, mas é essa, digamos, a particularidade desta cafetaria, que eles não se identificam como uma cafetaria portuguesa. É que não é. Exato. Não é, está muito bem. Exatamente. O meu primo Mário Rui, nosso convidado, Mário Rui Vieira, esteve em Praga e 2 vezes que foi ao Starbucks, comeu pastéis de nata e música de fundo era Amália. E o Starbucks, obviamente, não é um estabelecimento português. Mas está bem, tem que lá ir ao Café del Arte. E está bem essa combinação, porque o espaço em si oferece essa questão de como é que é o café de autor? Não. Café de especialidade. Café de especialidade, perdão. E a parte de pastelaria que tem é portuguesa, porque eles são portugueses. Está bem. É uma combinação muito, muito boa e que se calhar do ponto de vista do negócio funciona, porque também uma coisa é certa, não é porque nós sejamos portugueses, mas a pastelaria portuguesa tem muita qualidade, as coisas como são. E é verdade, a pastelaria portuguesa tem muito, muito boa qualidade, melhor qualidade que a pastelaria espanhola, na minha opinião. Sim, pastelaria. Sim, Depois em termos de doce e sobremesas, não sei o quê, em Espanha há coisas muito boas, obviamente. Mas em termos de pastelaria como tal, talvez seja a nossa tradição mais afrancesada, não é? Que faça com que a gente tenha... Eu acho que os nossos doces têm alma, têm alguma coisa ali que tu quando comes... Mas estás a falar de doce ou de pastelaria? Porque é diferente. Pastelaria, no geral.
Acho que fazemos a pastelaria de outra forma. Acho que com amor. Gostamos do que fazemos. Não, e aqui também, os pasteleiros daqui também, digo eu, que gostam do... O que se passa é que, se calhar, não há tanta tradição de pastelaria em Espanha. Yeah. Ou seja, há tradição de pastelaria. Aliás, muitos espanhóis que eu conheço que visitaram Portugal dizem: agora entendo o que é uma pastelaria. Uhum. Aqui o que há é um café que tem bolos, Yeah. que vende bolos, mas não é uma pastelaria. Não é? E isso tu vês em França, quando vais à França. Quando tu vais à Suíça, que tu também conheces muito melhor que eu essa zona. Aqui não há essa tradição. Aqui há a tradição de comprar doces, não é? Que tu vais e compras umas broas, compras isto, compras aquilo, mas tu não vais a uma pastelaria para beber um café com leite, ou um café, ou um galão, ou seja o que for, e comer um mil-folhas, ou comer um guardanapo. Isso não existe, não é? Ainda é destas coisas estranhas que eu aqui vejo de sítios, por exemplo, padarias que vendem pão, ou que vendem bolos e coisas assim, mas não vendem café. Em Portugal é muito raro ver uma coisa assim. Onde há pão, há café. Normalmente. Quer dizer, há padarias em Portugal que só vendem pão. Sim, mas... que são a grande maioria. Outra coisa é que haja uma cadeia, claro, outra coisa é que haja uma cadeia que se chama Padaria Portuguesa, que junta todos esses conceitos, mas a padaria de sempre, aliás, a padaria não de estou sempre, de acordo contigo. Diz-me tu, quando tinhas 10 anos, que padaria que vendia café? A Bucha. A Bucha? A Bucha. Isso não era uma padaria, isso era uma pastelaria que vendia pão. Não, era uma padaria. Padaria, pastelaria. Padaria. Pois então era um conceito inovador. Porque se eu me lembro, por exemplo, da padaria da Rua dos Remédios, este posto de mármore e tal, vende pão. As padarias vendem pão, Carminho. Padarias vendem pão. Uma coisa que eu não estou de acordo contigo, uma coisa conte lá. Tu crees que esse café de especialidade é o que vai determinar a forma de beber o café eu acho que sim. e de fazer o café no futuro? Eu acho que sim. Não estou de acordo. E a gente vê isso na gastronomia. Porque em Portugal, que já tem muitos restaurantes com estrelas Michelin, a Espanha, que está na vanguarda, que herdou, ou que foi o sucessor, digamos, dessa avant-garde de la nouvelle cuisine francesa. A Espanha passou a França nos finais dos 80, início dos 90, com a nova cozinha basca. O que eu quero dizer é que a gastronomia evoluiu muito. No entanto, tu vais a Lisboa ou vais a Madrid, ou vais a Burgos, ou vais a Barcelona e continuas a ter sítios populares para comer. O mesmo sucede com o café. E porquê? Porque a gente traslada-se a outros bairros e o custo de fazer um café de especialidade é muito mais elevado do que o café normal que se toma. Então, que talvez o cenário melhor fosse esse, que se mudasse radicalmente a forma de fazer café e que todos fizessem café dessa forma. Mas eu auguro que é impossível que isso suceda. Porque não encaixa em determinados sítios. A preparação do café de especialidade não é muito mais... ou seja, a diferença é que se cuidam mais aos pormenores. Ou seja, especialmente a nível de limpeza dos utensílios que tu usas em cada extração. Partindo desse princípio. E do tempo que tu dedicas à preparação de cada café. Sim, mas o custo do café em si não é muito mais caro a nível de preço de custo. Ou seja, o café torrefato, por exemplo, é capaz de ser tanto ou mais caro do que o café natural, de torragem natural. Mais caro não pode ser. E por volume, os preços já começam a ajustar-se, percebes? E as pessoas também começam a aceitar, de certa forma, mesmo que seja mais caro, as pessoas acabam por aceitar melhor esta nova forma de saborear o café, percebes? E aceitam esse novo preço que, em teoria, tu cobras. Porque ontem eu estava a ter esta conversa com o Edgar, do Café del Arte, que é um dos proprietários da cafetaria. Ele tem-me a explicar, as pessoas que atravessam a rua
e vão a uma cafetaria destas de bairro e tomam um café torrefacto e eles cobram-lhes 2,30€, as pessoas que já provaram o meu café e eu cobro-lhes exatamente o mesmo, vão optar pelo meu café, porque já reconhecem o sabor é muito melhor, não é? Os preços, mais ou menos, mesmo que o café, se tu compras o café digamos, ao produtor, não ao produtor diretamente, mas ao torrador, por exemplo, se calhar vai-te vender o café muito mais barato, mas a nível de preços de mercado, os preços andam mais ou menos ajustados, não é? Porque, ao fim e ao cabo, a zona onde estão determina o preço que eles podem permitir cobrar ao cliente final, não é? E é muito raro tu veres numa cafetaria, mesmo que tenha um café torrefato, vender um café a 1,5€, não é? Mesmo sendo mais barato. É pouco provável que isso seja assim, ou seja, eles no centro de Madrid vão cobrar sempre mais caro. E por isso as pessoas, nesse ponto em que tu dizes, mas esse café aqui é uma porcaria e estás-me a cobrar este preço, então eu vou optar, sendo o preço, mesmo que seja ligeiramente superior, se calhar se forem 10 cêntimos mais alto, mesmo assim, as pessoas começam a optar por essa, já começam a ganhar esse paladar. O que eu estou de acordo, ou seja, o que eu te vou admitir, digamos, na questão do tipo de perfil de cliente, é um cliente que tem que ser reeducado, ou seja, é um cliente que tem que ser tem que haver uma explicação e uma apresentação e uma conversa com o cliente para que o cliente se vai também, que vai entendendo que a qualidade do café que lhe está a servir é diferente, percebes? Que já não serve qualquer coisa. Me parece um bocado pretencioso falar em reeducação. É uma questão cultural. Uma questão cultural. Chama-lhe reeducação, chama-lhe o que quiseres, exato, mas é uma questão de ter uma conversa com o cliente e explicar-lhe que há uma diferença, e há uma diferença para melhor. Claro que existe essa diferença. O que é impossível é implementar esse método e esse estilo a todas as cafetarias, porque é uma questão cultural. As pessoas não estão acostumadas a isso e as pessoas não se vão acostumar a isso. E se fosse assim, pensa uma coisa. Quantos cafés de especialidade é que existem em Carabanchel? Não sei, não faço ideia. De certeza que nenhum. Claro. Espanha é o país da Europa com mais bares per capita. 175 bares por cada habitante. Perdão, um habitante por cada 175. Um bar por cada 175 habitantes. Caramba, obviamente. Um bar por cada 175 habitantes. Ou seja, em 2020 havia 277.539 estabelecimentos hoteleiros. Ok, então comecemos por isto. Se é uma tendência, a questão do café, sim, que é uma. Eu no outro dia até falei de uma moda. Onde é que estão esses bares? Pois isso estão na zona centro, estão numas zonas de uns bairros com um certo tipo de hotelaria diferente, obviamente. Não estão nos bairros populares. Então não se implementam. Ainda não. E é muito difícil que estejam, porque o que tu falavas, há que falar com o cliente, há que explicar ao cliente. Ou seja, a própria filosofia do estabelecimento não convida a que a pessoa que toma. Uma coisa é a pessoa que toma café e outra coisa é uma pessoa que aprecia café. Uma pessoa que aprecia café vai tomar, entra num estabelecimento de café de especialidade para ter tempo, porque tem 10, 15, 20 minutos para estar sentado a beber um café, a apreciar um café. Tu já há muitos anos que vives em Espanha e em Portugal é exatamente a mesma coisa, embora que em Portugal temos a sorte de que o café mais normal é infinitamente melhor que aqui, porque é café de qualidade, sempre foi bom café. Mas as pessoas utilizam o café como combustível e com pressa. Há um café com leite, pum, há um café, pum. Isso é como se toma o café, é como 90% das pessoas que tomam café tomam o café. Depois há um 10% de pessoas que tomam café e que gostam de, ou porque
perto um café de especialidade para tomá-lo, ou porque gostam realmente, ou porque têm um poder aquisitivo que lhes permite ir todos os dias beber um café a um sítio desses, que se calhar há um tabu ainda, que isso tu sabes muito melhor, o que eu acabo de falar sobre o preço, que se calhar é um tabu, porque tu dizes, não, Luís, estás muito enganado, porque tu pagas o mesmo bebendo um café com leite num café de especialidade, que beber um café com leite num bar normal, que se calhar é isso. Se calhar é isso. E se calhar isso é a primeira coisa que os clientes têm que descobrir, que o preço é o mesmo. Porque às vezes também a decoração intimida um pouco, não é? Porque diz, não, eu quero tomar um café e ter que me ir embora porque estou a trabalhar. Não posso entrar aqui porque isto é uma zona de lazer. Só que vem aqui com calma. Então não sei. Não, Digo isso eu que atendendo... é muito ambicioso dizer que esta forma de preparar o café é o que vai marcar o futuro. Sim, mas aí está a questão. Aí é o ponto, e acabaste de reforçar o ponto que eu queria fazer, que é a forma de fazer o café, a forma de preparar o café. Ou seja, isso é uma coisa que se pode adotar perfeitamente numa cafetaria standard, tradicional de bairro, percebes? Pode-se fazer perfeitamente isso, sem ter a necessidade de reestruturar todo o local para pô-lo assim muito fancy, todo muito bonito, todo muito agradável. Não é preciso fazer isso. A questão, o outro ponto que eu queria fazer era esse, era a forma de preparar o café, ter os cafés, os utensílios sempre limpos, moer o café no momento, pesar o café, tudo isso pode ser feito muito rápido, muito rápido, percebes? Mais rápido do que, ou à mesma velocidade do que se faz agora normalmente, num café normal de sempre? O processo é basicamente o mesmo, percebes? Tens que moer o café, tens que deitar o café no filtro, tens que pôr esse filtro na máquina, fazes o tamping, não é? O prensar o café, ou seja, em sequência, a pessoa que já é expert em preparar um café pode fazer um café muito rápido, Luís. Pode fazer um café muito rápido. E nesse tipo de cafés de especialidade está bem visto ver um barista, já se lhe chama barista ou se lhe chama empregado de balcão? Mas pronto, está bem visto que um barista prepara esse café à mesma velocidade que o empregado de balcão? Ao mesmo tempo em que está a cair o café, está a preparar um bolo e a meter o bolo num prato, está a cobrar a outra pessoa que está a pagar o pequeno almoço porque se vai embora. Como assim? Não entendo, depois... desculpa, essa parte agora perdi-me. Ok, o que eu quero dizer é o seguinte, e vou fazer aqui duas distinções de experiência como cliente. Eu vou a um bar normal. Sim. E peço um café com leite ao empregado de balcão. Sim. O empregado de balcão põe-me à minha frente o pires, a colher e o pacote de açúcar. Okay. Vira-me as costas, agarra no cachimbo, que eu lhe chamo o cachimbo, o filtro, não é? Mete o café, aperta, mete lá dentro, mete a chávena ou o copo, dá o botão e começa a cair o café. Entretanto, vai ao outro lado do balcão e mete um bolo num prato. Sim. Que um empregado de mesa, colega dele, que atende às mesas, já lhe tinha pedido: pá, Zé, dá-me um croissant. Pum, pum. E o meu café continua a cair. Tac, 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 tac. Ele, entretanto, vê da outra ponta, passa e vê, ainda faltam, como tenho experiência, ainda faltam 16 segundos até que acabe de cair o café deste senhor no copo. Então ele vai à outra ponta e cobra um pequeno almoço do outro. Não, olha, isso assim não vai dar tempo. Assim não pode ser feito. Claro, mas assim é como as pessoas bebem o café. Mas isso... Entendes? Claro, por isso é que eu te digo que é muito difícil adotar o teu método. Não é o meu método, Luís. Não, o teu método, perdão, o método de café de especialidade, porque já o nome indica café de especialidade. Perfeito, então você entra aqui e vem e nós vamos lhe proporcionar uma experiência para que você desfrute e aprecie e saia daqui deliciado com o café que a gente lhe vai preparar. É o mesmo que acontece quando uma pessoa diz: não, olha, eu vou a este restaurante, vou pagar 150 euros, vou comer 16 pratos e vou estar 3 horas e meia aqui a degustar uma comida. Ou posso ir a outro sítio, pagar 70 euros por um primeiro prato, um segundo, uma sobremesa, um café e um conhaque. Ou posso ir a outro e pagar 12 euros por um menu do dia. Entende? Isto é o que eu encontro que é a diferença. Que
ambas formas de tomar café coexistem e têm que coexistir, mas que uma não pode suplantar a outra porque... E não é que eu esteja em contra, não é isso. O que eu quero dizer é que a outra requer um tempo, um cuidado e uma logística que no dia a dia, pam, 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 pam. Mas isso funciona. Mas isso funciona em qualquer cafetaria, sendo especialidade ou não sendo especialidade. Ou seja, o dia a dia faz com que as pessoas, tu tenhas que servir as pessoas de forma rápida numa cafetaria de especialidade, sendo cafetaria de especialidade ou não, mas sendo uma cafetaria de especialidade, tens que servir as pessoas com rapidez na mesma maneira. Com rapidez. O que eu quero dizer é o seguinte: vamos lá ver, um produto demora 1 minuto a ser preparado e o outro demora 3 minutos a ser preparado. Se tu preparas um em 3 minutos, é porque, e preparas rápido, porquê? Porque esse produto requer 3 minutos e o outro só requer 1 minuto. Não precisa de ser tanto, mas pronto. Mas a parte de... Hugo, um café com leite. Um café com leite em baço. Café com leite, o café lá para dentro, o leite lá para dentro e já está. O outro, espera que eu tenho que bater, tirar o ar, que não é uma crítica. O que eu quero dizer é que são duas formas de preparar o mesmo produto. Mas fazem a mesma coisa. A única diferença que tu marcaste aqui foi a questão do atendimento. Aí estou de acordo que, obviamente, a pessoa que está a preparar o café não pode estar a 2 ou 3 coisas ao mesmo tempo, porque não pode. Claro. Percebes? Mas tu sabes que isso é o que acontece em 90% dos locais. Eu posso eventualmente desprender-me para cortar uma coisa ou tirar alguma coisa da torradeira, mas pouco mais. Ou seja, eu tenho que estar a olhar para o que está a acontecer em tempo real na máquina, não é? Normalmente, a que horas é que abre um café de especialidade? A que horas? A que horas é que abre um café de especialidade? Sei lá, no centro de Madrid, por volta das... Não sei, cafés, sim, por volta das 10 da manhã, mas há cafeterias que devem abrir um pouquinho antes, mas não sei, não sei se é normal ou não. 90% das pessoas começa a tomar café fora às 6h30, 7 da manhã. Mas é o que eu quero dizer, ou seja, numa cafetaria de uma estação de comboios, numa cafetaria perto de uma estação de autocarros, o tipo de café que se vai tomar aí é, e creio eu, na minha opinião, será sempre diferente. Porque a necessidade do cliente é outra. A necessidade do cliente... O cliente, nesse momento, o que requer e o que precisa é desse tal combustível. Não precisa desse momento de fechar os olhos e saborear e dizer: que café, meu. Que bem preparado. Esta união do leite com o café, isto está absolutamente magnífico. Não, as pessoas, eu lembro-me, sabes o que é que eu me lembro? Estar a falar disto. Quando eu trabalhava no Hotel Sheraton, eu entrava às 6h30 da manhã e muitas vezes... ao fundo da Avenida do Brasil, já à esquina com o Campo Grande, ali perto do Colégio Moderno mesmo, em frente da cidade universitária. Às 10 para as 6 da manhã, mais ou menos, eu parava aí o carro e entrava num café, beber um café. Uma bica. E nessa altura, nessa hora, eu posso dizer que havia já um frenesim, um movimento, que as pessoas iam à procura desse combustível. Vamos embora. Ouvi umas senhoras da limpeza, que provavelmente tinham turnos de noite e que estavam aí a beber um cafezinho ou comer qualquer coisa, está a perceber? Então o que eu quero dizer é isto, ou seja, que as necessidades são diferentes. E isso, dei-te o exemplo da gastronomia, mas dei-te o exemplo, posso dar 1000 exemplos, ou seja, de supermercados, inclusivamente. Há supermercados e supermercados, né? Tu conheces os supermercados aqui em Madrid, Sánchez Romero? Sim. Eu nunca fiz as minhas compras no Sánchez Romero. Eu acho que alguma vez entrei num sítio desse e achei completamente absurdo. Claro. Pagar 20 euros por 1 litro de gazpacho. Ainda por cima, a maioria das coisas são da mesma marca do que encontras no supermercado normal, ou seja... A diferença é que quando chegas à caixa tens um miúdo que te abre a bolsa, que te abre o saco e te mete a comprar lá dentro. Eu quando vi isso em Porto Rico alucinei. Não pode ser. Mas no Mercadona de vez em quando também fazem isso.
Exato. A Mercadona de vez em quando também fazem isso. Não sei, querido, eu estou grande apoio ao café, mas são os conceitos, entendes? São os conceitos. E que provavelmente o que tu dizes seria ideal que as pessoas, que todos os bares preparassem o café dessa maneira. Mas é muito difícil, não? É muito difícil. A parte da questão cultural está toda a engrenagem, não é? E está o próprio público. O próprio público, não é? Estão os próprios clientes que num determinado momento não é isso que pedem. Pedem uma coisa rápida. Vamos embora. Agora, outra coisa que já mudaram e muito é a qualidade do café, do grão. Isso é, agora a elaboração é diferente. A elaboração, pois, café de especialidade é para pessoas entendidas na matéria. Não precisa de ser. Não precisa de ser. Não precisa de ser. Não precisa nem é. Qualquer pessoa. Abre uma campanha de hashtag café de especialidade. Hashtag a ver se bebes bom café, pá. Aprenda a beber café. Escolhe bom café. Estamos já numa onda de calor. Sim. É preocupante. É preocupante. Nesta isto, altura, obviamente, são signos. Nesta altura do ano não é nada habitual. Há 170 anos. Há 170 anos em Espanha, falo de Espanha, que não havia registros de uma onda de calor em maio. E a última foi há 170 anos, que deve ter sido, obviamente, um fenómeno totalmente extraordinário. O problema é que dá-me a ideia que isto é a tendência já daqui para o futuro. Seria muito melhor que as pessoas mudassem a forma de beber café, que houvesse uma mudança climática como estamos a viver. Porque o ano passado, não sei se te lembras, houve uma onda de calor em junho, em que já estavam preocupados. Vê bem, este ano foi em maio. Tentou-se. E a pergunta é, será que é em abril, no próximo ano? Porque já há consequências. Tu sabes que já há consequências, porque há árvores de fruto em que a flor floresceu antes e queimou-se. Portanto, já não saiu o fruto. Já na zona de Aragão, já há milhões de percas por causa da fruta. Claro, não houve primavera. Então, claro, há coisas que já estão queimadas. Sim, aqui os vizinhos andam preocupados porque não têm piscina. Claro, magnífico. Aqui é tal história que a gente falava de problemas de brancos, exato. Problemas de gente rica. O problema aqui problemas do primeiro mundo. Não, já podiam abrir as piscinas. Podiam abrir as piscinas. E eu pensava, mas porquê que vão abrir as piscinas agora? Estamos em maio. As piscinas normalmente abrem 15, 20 de junho, sei lá. Mas a preocupação das pessoas é essa. O individualismo. Sim. Impressionante. E olha, estava a ver aqui uma notícia, porque isto acaba de acontecer, acho eu, hoje ou durante este fim de semana. Houve eleições na Austrália. Eu digo isto porque a Austrália tem, ou seja, tem uma razão de trás disto. E o primeiro-ministro, pelos vistos, atual primeiro-ministro, já reconheceu a derrota nas eleições. Agora não faço a mínima ideia quem ganhou. O laborista, Albanese. É que vai governar a Austrália agora. Porque há uma mudança do liberal para o laborista. Claro, porque esta personagem que esteve no poder até agora foi bastante criticado por causa das medidas que consideram muito autoritárias, especialmente na questão da forma como levaram avante as políticas, os protocolos, não as políticas, contra a pandemia, ou seja, contra o Covid. E foi bastante criticado. Não só dentro do país. Mas não sei se isto teve a ver ou não, mas normalmente estas coisas as pessoas têm memória curta, não é? Então, eventos que normalmente acontecem em pouco tempo, normalmente ficam registados na memória das pessoas, e as pessoas, se coincide num ciclo de votação, não é? De eleições, normalmente isso é o que fica. Isso é o que acontece em todo, ou seja, é o desgaste do governo,
o desgaste de quem governa numa determinada situação, provavelmente é o que vai acontecer aqui. Sim, é em disso que eu te ia Espanha. perguntar, se tu achavas que isso também... É provável. O que se passa é que aqui eu até estou contente com o que aconteceu na Austrália, porque no fim de contas a Austrália passou, depois de um governo conservador durante 10 anos, passou a um governo laborista. Obviamente, politicamente identifico-me mais com a questão laborista do que com a doutrina laborista do que com a doutrina conservadora. Mas, à parte disso, provavelmente ganhou fruto do desgaste que sofreu o outro. Possivelmente. Então não é uma questão, já não é quase uma questão idealista, é uma questão que tem a ver com o desgaste que sofre quem está no governo, porque é muito mais fácil estar na oposição do que estar no governo. E é muito mais fácil ser irresponsável na oposição do que ser responsável no governo, irresponsável. Porque se és irresponsável no governo, sofres as consequências, podes sofrer as consequências. Mas tu não sofres consequências absolutamente nenhumas se és irresponsável na oposição, porque não tens poder e não tens poder de decisão. Então é fácil fazer o que se faz aqui, por exemplo, em Espanha, não é? Que andamos há 2 anos a viver e que em alguns aspectos é gravíssimo. A Espanha é um país profundamente corrupto. Não é? A Espanha é um país profundamente corrupto e nos últimos dias estamos a ver uma coisa absolutamente absurda e vergonhosa, que é o regresso desse rei Juan Carlos I, um homem que tem segundo o New York Times, uma fortuna avaliada em 2.300 milhões de euros. 2.300 milhões de euros, fruto da sua vida como comissionista, que tem sido toda a vida um comissionista. É um homem que não roubou dinheiro do erário público. No entanto, é um homem que tem 2.300 milhões de euros ganhos de uma forma suspeita por comissões e comissões que nunca declarou em Espanha. Portanto, esse homem roubou à Espanha a possibilidade de ter angariado dinheiro, uma quantidade de dinheiro importante em termos de impostos, não é? Em forma de impostos. Portanto, roubou. Este homem acaba de regressar agora e há pessoas que vão para lá, viva o rei, Sim, viva o rei, viva o rei. Cima, vão festejar, não é? É que aqui em Espanha prima isso, não é? Prefiro que me roube uma pessoa de direitas que me roube uma pessoa de esquerda. É assim, a filosofia é essa. Porque, claro, obviamente, 40 e tal anos de ditadura a dizer que os comunistas comem crianças ao pequeno almoço e que livraram este país do comunismo, pois e tu continua a ter... Tu que vês notícias, tu vês notícias na televisão? Sim. Sim, pouco, mas vejo. Leio mais do que o que vejo, mas sim. Mas qual foi a sensação que tiveste da cobertura dessa notícia? Ou seja, obviamente vai variando, não é? Dependendo dos canais que... Sim, mas não varia tanto. Porque não? Vamos lá ver uma coisa. Durante 40 anos, a classe jornalística deste país calou-se ante o que era uma evidência do comportamento do rei deles. Portanto, há uma conivência absurda, hipócrita e miserável por parte de toda a classe jornalística deste país. Não venham agora a fazer jornalismo de investigação. Ou seja, aqui o que há é uma nova geração de jornalistas e de meios de média, sobretudo os meios digitais, que talvez sejam mais transparentes e que o que se passa é que não têm a possibilidade de aceder ou de aproximar-se a este tipo de personagens para fazer esse tipo de perguntas. Mas é assim, ou seja, por cima as pessoas e líderes de opinião e jornalistas importantíssimos deste país dizem que chegam a dizer que dá igual o que tenha roubado, porque teve um papel tão importante na transição. Ok. Ou seja, eu vou andando contigo pela rua, e de repente há um carro que te vai a atropelar, mas eu salvo-te. Agarro-te pelo casaco e puxo-te e salvo-te a vida. Mas a partir desse momento, e nos próximos 40 anos, eu cada vez que te vejo dou-te um murro nos cornos.
e passo-te rasteiras e tu cais. Mas tu vais estar super agradecido porque Claro, eu porque salvei-te a salvaste-me a vida. vida, pá. Claro. Yeah. Então eu tenho direito de fazer contigo o que me apetecer, porque eu salvei-te a vida. Mas claro, mas depois começas a ler, pois há Anatomia de um Instante, Javier Marias. É provavelmente o livro de ensaio político mais complexo que eu li alguma vez. E provavelmente demorei 4 meses a ler esse livro. E tenho ainda aí, pensei, tenho que voltar a ler este livro. E não me atrevo. Porque o Javier Marias também é um grande jornalista, um gajo complexo. Muito, muito culto, muito erudito. Mas pronto. E ele aí fala da podridão da política espanhola. Yeah. Mas tu sabes que há muitas teorias, aliás, há um certo setor dos militares, das Forças Armadas deste país, que ainda continua a considerar o rei Juan Carlos um traidor da pátria. Porquê? Porque há essa teoria que eu, sinceramente, acredito nessa teoria, em que todos sabemos que o rei Juan Carlos é o Delfim, é o herdeiro do Franco. Yeah. Ou seja, como é que um filho de um rei é herdeiro e Delfim de um ditador militar? Mas pronto, coisas que eu acho que só podem acontecer em Espanha. Então esse homem chegou com o permisso de dizer, chegou ao poder porque morreu o outro. Né? Porque considerou e proclamou o seu herdeiro. Yeah. Então disse, não, a partir de agora isto vai ser uma democracia. Mas depois houve um momento em que ele parece ser, e aqui entra a tal teoria, em que o rei Juan Carlos falou com um certo grupo de militares e enganou-os. Disse, vamos dar aqui um golpe de Estado para que isto volte ao que era antes. E os militares disseram, sim senhora, muito bem, ainda bem que entraste em razão e vamos ser continuistas do regime anterior. E efetivamente há esse golpe de Estado, 23 de fevereiro de 1981, liderado pelo Terreiro, um tenente-coronel da Guarda Civil. Quietos todo el mundo, pá. Tu vais agora à Assembleia, aqui ao Congresso, ainda vês buracos no teto e não sei o quê. E onde é que entra aqui o engano e a grande traição por parte do Juan Carlos I? Que sai à palestra e diz, não senhor, estes senhores têm que ir para a prisão porque isto aqui é uma democracia. Então claro, aí nesse momento o povo disse, este gajo salvou-nos. Porque isto ia ser uma ditadura outra vez e salvou-nos. E claro, uma parte diz, não salvou uma merda, este gajo é um traidor, porque este gajo ia dar um golpe de Estado connosco. O que se passa é que nos enganou para fazer uma lavagem da sua própria imagem. E depois há uma declaração, aqui já não é uma teoria, é uma declaração e umas gravações, tu podes ir ao YouTube ver, são umas gravações da Antena 3, do Adolfo Suárez. O Adolfo Suárez foi o primeiro primeiro-ministro, o primeiro presidente do governo de uma democracia aqui na Espanha, que era um homem do regime, era um homem que vinha do regime. E que foi, pois, os altos cargos do Estado disseram, não, tu vais ser o homem que vais liderar isto para a democracia. Em que ele, numa destas coisas de microfone aberto, diz claramente ao jornalista, ou à jornalista com quem está a falar, que diz, não, aqui o melhor que fizemos foi não ter feito o referendo sobre a monarquia ou república, porque ganhava a república. Mas então, pois, conseguimos tirar isso da Constituição para que seja uma monarquia parlamentar e já está. Isso é Espanha, caro amigo. Isso é Espanha. Não sei, vamos lá ver agora também, agora não, ou seja, historicamente a esquerda sempre andou a porre à massa. Sim. E agora, pois, mais uma vez não se une. Sim, isto é por ciclos, não é? Os ciclos repetem-se. Sim, mas há tendências que se repetem e estão tão enquistadas na sociedade, e uma delas é a esquerda que como é tão vaidosa, a esquerda, porque é culta. Então, como é culta, é vaidosa. E não chega e agora, mais uma vez, a esquerda está dividida, pois a atual ministra de Trabalho, Yolanda Dias, galega,
líder do Partido Comunista Galego, criou uma plataforma nova que se chama Sumar, que engloba várias formações políticas, que tem o apoio da Esquerda Unida, mas que ainda não tem o apoio da Podemos, não é? Então, em princípio, vão ir as duas separadas, quando tinham que fazer um frente amplo, juntos. Mas isto tem acontecido ultimamente, nos últimos 5 anos, 8 anos, por aí, tem acontecido muito isto, estas criações de partidos. Tem aparecido assim muitos partidos. Sim, plataformas, sim. A partir do 15 Porquê que lhes chamas plataformas? Porquê que não lhes chamas partidos? Porque não surgem como partidos. Surgem, digo plataformas porquê? Porque primeiro surgem de uma maneira local. Ok. Não é? Então são plataformas, porque há um grupo que se organiza, um grupo cidadão que se organiza para apresentar-se às eleições autárquicas de Sória. Sabes? Então só posteriormente é que se registram na Comissão Nacional de Eleições como partido para poder apresentar-se a umas eleições de âmbito nacional. Ok. Então, o primeiro passo, efetivamente, é a criação de plataformas. O próprio Podemos começou como sendo uma plataforma cidadã que se candidatou às eleições europeias, unicamente às eleições europeias. Mas parece que teve tal êxito que conseguiu 5 deputados europeus que claro, disseram, aqui há negócio. Aqui há negócio, então temos que nos apresentar em mais sítios. Então, a parte que a criação de Podemos, como tem uma origem assembleária, fruto do 15M, que foi este movimento cidadão absolutamente extraordinário na Praça do Sol na Praça do Sol em Madrid, pois tem esta questão que ou seja, é um partido, mas é um partido de partidos, não é? Porque estão os círculos, não é? Uma coisa bastante ágora, quase, uma coisa quase muito grega, em que há muito debate, e depois há muito debate e há pouca liderança, não é? E às vezes num partido político tem que haver essa parte menos democrática, não é menos democrática, mas tem que haver um líder. E há 11 anos já, que isto foi em 2011, 15M. Eu já alguma vez falámos disto. Eu cheguei a ir à Praça do Sol vê-los. Ou seja, houve assim como um toque de pequena revolução, não é? Como um cheirinho assim a revolução, algo revolucionário, não é? Sim, contestatário. Eu diria mais bem contestatário. Porque não supôs uma revolução como pudesse ser. Sim, mas por isso é que eu digo assim sim, contestatário. Sim, contestatário, porque governava o Partido Socialista na altura, e o Partido Socialista nesse sentido foi muito inteligente, e não usou a força. Foi buscar essa parte das suas origens de esquerda e afastou-se um bocado da sua social-democracia. E lembro-me de Pérez Rubalcaba, Alfredo Pérez Rubalcaba, que era o ministro de Interior, já morreu, coitado, professor universitário, professor de Química, que era um destes lobos da política. Sim. Um gajo escuro, um gajo inteligentíssimo. Sim. E ele disse, não, dessa gente não se mexe, deixou estar aí. Meter aí polícia, porque de acordo à lei, sendo um espaço público em que há uma aglomeração tal de pessoas, obviamente tem que haver força policial, por se acontece alguma coisa, mas ninguém. E a oposição na altura, que era o Partido Popular, obviamente, que ainda não existiam a extrema-direita, a Vox, não estava presente ainda no Congresso, todos os dias lhe diziam, você tem que levar para aí os cacetetes, tem que mandar essa gente embora. Mandar essa gente embora não, mandar essa gente embora não, essa gente está no seu direito da liberdade de expressão. Se alguém que nos ouve, que vá ao Google e ponha movimento 15M, que eu sei que a grande maioria dos nossos, se não a maioria dos nossos ouvintes sabem desta questão, daí surgiu Podemos, e isto foi um movimento liderado por 3 professores universitários, que eram Pablo Iglesias, Íñigo Errejón e
e Juan Carlos Monedero, todos professores de ciências políticas, e que foram os fundadores estrategas. Exato, os fundadores deste partido. Exato. Posteriormente se formou um partido. Foi um movimento muito bonito, pá. Foi um movimento muito bonito. Uma coisa tipo maio de 68, que era quase impensável nos dias de hoje, não é? Eu depois disto comparo um pouco, se calhar mal comparado, mas é uma opinião muito pessoal, o movimento criado por esta miúda, a Greta Thunberg, que é um movimento de cidadãos que conseguem mobilizar milhões, e esta gente, no início, o Pablo Iglesias ia a Nova Iorque, aos Estados Unidos, a dar palestras para explicar como é que é isto, como é que vocês conseguiram, como é que vocês conseguiram isto. Foi um movimento extraordinário. Estavam acampados aí. Sim, nas ruas. Um movimento solidário brutal, que as pessoas levavam comida, levavam água, levavam... Vem à minha casa tomar banho e voltas para aqui, não sei o quê. Eu não sei quanto, não me lembro já quanto tempo é que eles lá estiveram. Estiveram muito tempo, muito tempo ali. Sim. Olha, falaste aí antes, há uns segundos atrás, de ouvintes, e lembras-te que eu te comentei que aconteceu uma coisa estranha com a nossa audiência? Não sei se isto é tema interessante para partilhar ou não, mas pronto. Bom, comentemos, porque a nossa audiência faz parte do que tu vais falar agora, porque vamos falar deles. Exato, pai. E eu juro que, ou seja, tínhamos falado disto no episódio anterior. É verdade. Sem que tivesse acontecido nada, até essa altura, e de repente, exatamente do país que nós mencionámos no episódio anterior, houve uma subida tão dramática, que houve um pico tão alto de ouvintes. Não é que tenham sido muitas escutas, mas mais do que as que normalmente recebemos. E a subida, ou seja, a audiência que estava norte-americana era de, acho que na altura tinha dito 13%, e de repente aumentou para 18%. E eu fiquei muito surpreendido. Aliás, eu abri um ticket com digamos, atenção ao cliente à nossa plataforma que distribui o nosso podcast, que é a Anchor, para realmente verificar se isto é real ou não, porque continua a aparecer um número altíssimo de ouvintes num dia específico, que foi dia 16 de maio. Nós estamos atualmente a gravar isto já é dia 22, mas começámos no dia 21. E agora, vendo as estatísticas aqui na página do Anchor, por exemplo, o nosso episódio número 1 subiu para o terceiro mais ouvido. Antes não era o terceiro mais ouvido. Era para aí o quinto ou sexto mais ouvido, que ainda assim é alto, mas de repente... Significa que provavelmente estamos a ganhar audiência e que despertamos o seu interesse, mas vamos lá começar desde o início para saber quem é que é esta gente. Mas foi estranhíssimo. Eu fico muito orgulhoso se isto realmente for real, e eu acho que o nosso primeiro episódio é o que marca, sendo dos episódios mais ouvidos, é o episódio que nos marca e que nos define, ao fim e ao cabo, e que... é a nossa apresentação em sociedade. É certo, exato. Eu peço desculpa porque eu acho que tu já estás a demorar um bocado, eu vou-me antecipar. Um grande abraço aos nossos ouvintes dos Estados Unidos. Sim. Sim. Nossa audiência norte-americana está a subir em... Aliás, no episódio anterior, foi exatamente a minha ideia, foi de destacar essa pequena percentagem, porque ao fim e ao cabo são o terceiro país que mais audiência temos da nosso pequeno universo, mas que ainda assim, que 13% de norte-americanos ouçam o nosso podcast, como do género, ok, isso é muito bom. Eu já te disse qual é a minha teoria. Conta lá outra vez. Isto é uma academia patrocinada pela Casa de Portugal, disseste não, que era Virgínia. Agora é Virgínia, mas antes estava Washington. Washington, ok. E que estão a promover o ensino do português a terceiras gerações. E então fazem aulas de listening com o nosso podcast. Eu tenho outra teoria. Ok, nós agora vamos pôr, ok, I'm gonna play a podcast now of two Portuguese guys and you
please try to write it on the paper. Everything you listen, try to. Exato. Yeah. There's especially one of them speaks really slow, so probably it's better for you. There's another one, the other element only speaks about politics. It's, be careful. Ok. Agora vem a tua teoria. Exato. A minha teoria... A minha teoria é, como falas tu muito política e muito de esquerdas, que isto acabou caindo nas redes destas quintas da CIA. E isto para os nossos ouvintes que não nos veem, não é? Que só nos veem pelo Spotify. O Luís acaba de pôr uma máscara de ananás à frente dele. Deve ser, é uma mascote? Não, é uma coisinha para tapar a chávena do chá. Ok, fixe. Não tinha percebido. É muito bonito. Mas foi um efeito especial muito bem feito. Foi um efeito especial muito criativo, sim. Parecia um ananás. É um ananás. Ou seja, que Carrie Madison e o Saul Berenson estão aí a ouvir-me. Estão-nos a ouvir, exatamente. Alright. E eu acho que vai um pouco os tiros vão por aí. Tu achas que eu sou uma ameaça para o território norte-americano? Eu acho que não. Eu acho que não. Eu também acho que não. Eu prefiro, pela minha própria segurança, prefiro apoiar a primeira opção. Não? A primeira teoria de que as pessoas aprendem a falar português connosco, ou que se calhar há pessoas que gostam de nos ouvir, mas é agora a falar assim. Mas foram muitas escutas num dia só, Luís. Sim, mas isso é o impressionante, é isto, é que como nós, e eu digo isto com uma ponta de vaidade, que tu sabes que eu nestas coisas sou muito mais vaidoso do que tu, com uma ponta de vaidade, mas ao mesmo tempo com uma certa perplexidade de como o uso da tecnologia permite estas coisas, não é? Eu que estou sempre a elogiar a tua capacidade tecnológica, obviamente, mas, ou seja, tu criaste aqui uma plataforma, uma forma de que nós não somos conscientes até onde podemos chegar. Claro, certamente. Não somos conscientes de quem nos pode ouvir. E tudo pode começar por uma coisa tão simples como que alguém nos ouça e diz, não, eu ouvi isto e achei piada. Então eu vou ouvir. E que se calhar gosta e recomenda a outro. E a outro, ou seja, esta cadeia que se cria, que é absolutamente maravilhosa. Claro, mas imagina que eu estou habituado a ter, a que temos mais ou menos, sei lá, 20 e poucos escutas, 30 escutas por episódio que nós publicamos, não é? Alguns chegam aos 40. E de repente comecei a ver uma quantidade de episódios, todos eles que já passavam dos 50, quando vejo um pico aqui na semana de 12 a 18 de maio de 380 escutas, ou seja, a semana anterior já tinha havido uma subida, 147, e de repente, dispara para os 380. E eu fiquei assim, olha para a coisa, eu não dava crédito nisto, não acreditava nisto. Mas pronto, estou à espera da resposta do nosso helpdesk da Anchor, ver se são capazes eu ia te perguntar, não te responderam ainda? Não, disseram que recebemos o teu e-mail e eles devem estar a pensar, mas de que estás a queixar se tiveste uma subida de audiência? Claro. Mas tu não fizeste a consulta como queixa? Não, eu perguntar, ouça lá, isto é verdade? Ou... Exatamente, a evidência é, eu notei uma subida fora do habitual na nossa audiência e queria realmente confirmar de que não foi nada, ou seja, que é fiável esta informação, mas pronto, mas o que é certo é que de forma, por coincidência, a porcentagem da audiência que subiu foi exatamente a norte-americana. Ou seja, houve uma redução da audiência espanhola com a portuguesa, mas a norte-americana de repente subiu de 13% para 18%. Que se calhar, obviamente, 1% em termos de população geral nos Estados Unidos não é a mesma coisa que 1%, claro, em termos gerais de população da Europa, por exemplo, ou da
França ou da Espanha ou Portugal. Mas pronto, são curiosidades e achei interessante. Fiquei surpreendido, muito surpreendido com esta questão. E mais nada, meu caro amigo. Isto foi um final de semana. Foi um final de semana agitado para mim, coisa que eu já não tinha tido, já não tinha há muito tempo uma atividade assim social tão agitada, e foi engraçado. Gostei de partilhar isto contigo. E tu voltaste aos teus casamentos? É bom investigar, pá. É bom investigar. Sim. Aprender, uma pessoa está a ver formas diferentes de trabalhar de outras pessoas, é bom. Uma pessoa aprende com os que são diferentes, pá. Não com os que são iguais. Exato. É assim? Essa é muito boa reflexão. Muitas vezes temos esta impressão, não é? Ou esta imagem de que, ou este medo que as pessoas que são diferentes de nós não nos trazem nada de novo, não é? E é tudo o contrário, ou seja, há que, se somos capazes de aceitar ou de abrir-nos um pouco, mesmo que se calhar a personalidade dessa pessoa não seja agradável para nós, ou por alguma razão não nos interessa, ou não nos identificamos, mas há sempre alguma coisa interessante em captar, não é? Daí. O espírito crítico, que é uma coisa absolutamente fundamental e que já há muitas décadas que se perdeu nas escolas, tanto portuguesas como espanholas, só se consegue ter espírito crítico quando uma pessoa se confronta com alguma coisa diferente ou com alguma pessoa diferente. Porque se tu passas numa vida endogâmica entre iguais, em que todas as pessoas opinam o mesmo que tu nunca vais ter espírito crítico. Porque não vais ter que discutir ou nunca vais ter que justificar o teu ponto de vista com alguém, porque se tu vives entre iguais, tu já sabes que o teu ponto de vista é exatamente igual ao outro. Então perdes espírito crítico. E não ganhas em aprendizagem. Porque a gente aprende. Antes, quando tu falavas disso, estávamos a falar de outra coisa, já não me lembro bem, mas lembrei-me de aprender e de sim, se calhar tem que se fazer esta coisa. Comentavas a história do leite, não é? E este exemplo para mim foi, curiosamente, não é dos filósofos que eu mais gosto, e ultimamente estou muito metido na filosofia, porque a Lua está muito interessada na filosofia, e então debate muito e conta-nos coisas e aproveita para estudar connosco, não é? Para repassar a matéria, então explica-nos e não cheguei, e lemos e comprou um livro muito fixe, que são um livro com 100 dilemas filosóficos. Então começámos a ler um bocadinho à noite, lemos 2 dilemas e não sei o quê. E eu lembro-me muito disto, porque eu também fiz um trabalho, e impactou-me esse trabalho, sobre o Immanuel Kant, não é? O homem que fez a sua obra, que era a razão pura, não é? E posterior ao terremoto de 1 de novembro de 1755, ele teve que refazer toda a sua obra. Foi quando ele publicou a Crítica da Razão Pura. Porque ele era um homem profundamente religioso, e ele chegou a uma conclusão. Ou seja, ele podia ter chegado a essa conclusão viajando, não é? Mas neste caso a notícia viajou a ele. E ele, sendo um homem profundamente religioso, recebeu a notícia no dia 1 de novembro de 1755, 1 de novembro, dia de Todos os Santos. Dia que a religião católica dedica à memória e à recordação dos seus mortos. Algo mais poderoso que Deus tomou uma decisão. E esse algo foi a natureza que decidiu criar um maremoto, umas inundações, uns incêndios, e arrasar com uma cidade absolutamente luminosa e fabulosa como era Lisboa. Onde é que eu quero chegar? Se calhar estendo-me por muitos sítios, que quando nós passamos muitos anos a fazer o mesmo, com a mesma filosofia, que chegamos a querer, a ter a crença de que nós é que estamos a fazer as coisas certas, se nós por um momento saímos desse refúgio e vamos beber um café a outro sítio, e dizer, espera, o gajo faz desta maneira diferente, espera aí,
O gajo não usa leite fresco. Usa leite pasteurizado. Espera aí. Então ele tem máquinas... Ou seja, que se calhar há coisas de não, eu vou continuar a fazer como eu faço. Mas o que eu vi dele, ou vou adotar o que ele faz, ou o que ele faz dá para que eu me adapte à forma que eu faço, alterando umas coisinhas. Ou seja, e tu e eu tivemos esta conversa há uns tempos, quando da mesma maneira que houve um momento na história do nosso podcast, estou super contente e orgulhoso, porque vamos a caminho de 2 anos, vamos a caminho de 2 anos e vamos a caminho de 100 programas, o qual para mim é um hito. Mas nós também temos aprendido, temos crescido. Houve um momento em que nós dissemos, vamos parar com os convidados, precisamos nos encontrar. Sim. Precisamos estar os dois outra vez. Houve um momento em que eu te disse, espera aí, eu acho que precisamos outra vez de abrir a porta. Yeah. Precisamos de abrir a porta e dizer ao pessoal, entre, porque precisamos de alguém que fale. Porque se calhar nós precisamos de ouvir. Sim. Precisamos de escutar. Não é? E a vida é assim, pá. Mas se nós temos a capacidade, Hugo, de passar uma vida inteira assim, eu acho que vamos pelo caminho certo. Porque eu não quero nunca, eu digo às vezes na brincadeira, eu não quero nunca ter juízo. Não quero ter juízo. Mas quero fazer as coisas com juízo. E se há uma coisa que eu não quero nunca é perder a curiosidade que eu tenho de aprender, de encher o saco, sabe? De encher o saco, encher o saco não no sentido brasileiro, não, encher o saco do conhecimento, como se eu tivesse um saquinho aqui, que gosto de ter coisas, pá, e gosto de ter estas coisas assim que eu ouço a rádio e tenho post-its destes que vou apontando coisas. Sabes? De tipo, achei piada uma coisa, não sei, pois olha, vou apontando estas coisas. Então eu acho que é importante isso, que a gente não perca esse espírito crítico, e depois uma repetição, uma coisa, já um lugar comum, e que a gente não perca a vontade de manter este espaço terapêutico, porque este espaço é fundamental para nós. Sim, completamente. E sem desvelar o conteúdo da nossa conversa, antes de terminar, gostava de dizer aos nossos ouvintes que antes de começar a gravar o programa de hoje, eu e o Hugo estivemos a falar 1 hora. Sim. E o tom de voz e o ânimo com que terminamos este programa é muito melhor, é mais colorido. Sim. E é mais luminoso do que o tom de voz que chegámos a ter nessa conversa prévia de 60 minutos, prévia à gravação deste programa. Portanto, isto serve para enaltecer a nossa amizade. Basicamente é isso. Não quero pôr sentimental, mas é assim. Na sexta-feira vou-te ver. Na sexta-feira vou-te visitar. Isto é sábado para domingo. Na próxima sexta-feira vou-te visitar, porque temos de tirar uma fotografia os dois juntos para mandar a uma amiga nossa que nos pediu uma fotografia. Ok? Muito bem, meu caro amigo. Caro amigo, muito boa noite, muito bom dia, boa tarde. Para quem como nos sempre, ouve. um prazer. Beijos às nossas famílias, aos nossos amigos, e hoje, muito especial, um grande beijo aos nossos ouvintes dos Estados Unidos da América. Obrigado por estarem aí. Continuem a ver-nos pelo YouTube. É verdade, que hoje até vou de camisa. Hoje estavas aí aqui atrás atrás do microfone e tal. Pessoal que nos vê pelo YouTube, se é a primeira vez que nos veem, deem a subscribe, cliquem no subscrever, porque assim recebem os avisos de que nós publicamos episódios e ajudam-nos também a aumentar a nossa audiência no YouTube, porque os algoritmos funcionam dessa maneira. Ainda bem, Luís. Ainda bem.
porque assim também nos ajudam a ter mais destaque e presença no YouTube, e também estamos no Spotify. Aliás, estamos num total de 8 plataformas diferentes de podcast. Assim, as que mais conhecemos são Apple Podcasts, Google Podcasts e no Spotify. Mas também estamos na Amazon Music, estamos no Popcast, estamos no iVox. Estamos assim, da Rádio Renascença. Rádio Renascença, exatamente. Passou à minha plataforma número 1. Sim. iVox em segundo, Popcast em primeiro. Hashtag Popcast. E aí continuamos, cada semana a publicar um episódio novo, cada semana termos uma conversa íntima e pessoal e terapêutica, como o Luís disse, e muito bem, e é certo, não há qualquer dúvida, e partilhar as nossas experiências, seja das ocorrências ou vivências da semana que passou ou coisas do passado. Um beijinho a todos os que nos ouvem. Sim, e aos nossos 6 subscritores do canal do YouTube. Bem, perdão, aos nossos 4. Não só. Imagino que os outros 2 és tu e eu. Pode ser. Se calhar não estou subscrito no meu próprio canal. Certeza que passamos a 7 hoje. Bacana, um abraço. Bom fim de semana a todos. Bom fim de semana. Tchau.